Vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, que é a criação do núcleo condominial na AMP, Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau. E para falar sobre esse núcleo, o papel dele, eu estou recebendo o Luiz Pardal, que é coordenador do núcleo condominial na AMP e o presidente da entidade, Demócrates Schmidt. Luiz, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge Tais, e a toda a audiência da Rádio Itaberá. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre o núcleo. Presidente, bom dia, obrigado pela visita mais uma vez. Já estou ficando freguês aqui, né? Jorge? Isso é bom, isso é bom, porque o assunto é importante, tem muito para se falar de micro e pequenas empresas, né, do empreendedorismo aqui em Blumenau. Por que surgiu, presidente, essa iniciativa e o que levou a AMP a buscar a criação de um núcleo para discutir situações de condomínio? Bom, quando a gente fala condomínios, né? Antes disso, bom dia a todos da Itaberá, obrigado pelo convite, Jorge e demais da organização desse grande veículo de comunicação. Antes de mais nada, quando a gente olha para uma associação de micro e pequenas empresas, a gente fala, não, só tem associados empresários, né? E quando a gente olha para condomínios, a primeira coisa que vem na cabeça são os condôminos, os moradores que estão lá vivendo naquelas comunidades. Mas existe dentro desse ecossistema, quero crer que podemos chamar assim, uma série de empresas, de microempresas, de empresas de pequeno porte e grandes empresas envolvidas na manutenção desse ecossistema, né? O Pardal deve dar alguns dados aí interessantes, mas 33% das pessoas nas cidades vivem em condomínios, né? Então é algo que tem uma força muito grande para organizar, porque as pessoas estão convivendo em conjunto, né? Então tem uma série de regras, uma série de ações, uma série de oportunidades, por que não dizer, quando você vive em conjunto, né? Eu digo que é uma grande colmeia, né? A gente está lá e como abelhas nós temos que ter as nossas funções dentro de um condomínio, né? Eu imagino, condomínio é uma concentração de problemas, né? Então eu imagino quanto não é positivo se reunir condomínios e se discutir ações nesse sentido. Por isso eu queria ouvir do Luiz, como é que vocês receberam essa iniciativa, né? E o que significa para você, né? Já está assumindo essa coordenação desse núcleo. Olá, Jorge. O núcleo é o culminar de um trabalho que já realizamos há praticamente 7 anos. O Síndicos Pleno é um portal e uma empresa que vem realizando nesse período toda essa reunião e capacitação de profissionais do segmento. E ao receber o convite do presidente Demócrates, vimos a sinergia necessária para poder levar essa temática para dentro da AMP, como ele falou, uma longa cauda de prestadores de serviços, de microempresários e também de especialistas que atendem o condomínio em diferentes frentes. E ao fazer isso, a gente viu o quanto é necessário essa pauta e essa sinergia entre todos que fazem parte desse ecossistema. A gente vê que poucas vezes os condôminos têm espaço para fazer uma abertura de palavra, de divulgação das necessidades de seus condomínios. Por sua vez, os síndicos também têm uma longa seara de demandas. A gente vê também que, na maioria dos condomínios, os síndicos são síndicos moradores, que voluntariamente puxaram para si a grande tarefa de fazer a gestão do condomínio. E é muito comum isso, né? Exatamente, e aí que entra um grande desafio, porque muitos deles não sabem o tamanho da responsabilidade civil e criminal que assumem ao assumir a gestão de seus condomínios. Isso. E essa seara é longa de capacitação, de formação, de orientação e principalmente de compartilhar para esse coletivo as boas práticas, os bons exemplos e o aprendizado de todos que fazem parte desse coletivo. Quando a gente fala em condomínio, a gente tem várias coisas aí que a gente poderia discutir, né? Mas começa pelo momento de pessoas ir viverem em condomínio, pessoas que não eram acostumadas, né? Que saíram de casas ou nasceram em residências e de repente vão para um condomínio, aí chegam lá cheio de regras, cheio de decisões que elas não podem tomar,
né, no condomínio, e isso gera muita discussão, isso gera até conflitos com vizinhos de porta. Né, porque o teu vizinho passa a ser um corredor, né? Passa a ser vizinho de porta de corredor. Exatamente, só aproveitar aqui o gancho, né? E como a gente vê cada vez mais as construções, os prédios, tendo cada vez menos espaço nas suas unidades habitacionais, Isso. A gente até brinca, né? Eu corto a cebola aqui, o vizinho chora ali do outro lado, no outro apartamento. Não tem então, como. Mas você colocou problemas, né? Eu acho que também nós temos dentro de um condomínio uma variedade gigantesca de soluções. E quando a gente coloca uma associação de micro e pequena empresa para trabalhar tanto na esfera dos condôminos, dos síndicos, que são os representantes dos condôminos, e muitas vezes, como o Pardal falou, nada não profissionais, é um morador que está ali, que levantou a mão, né, e diz, olha, eu quero ajudar aqui. As administradoras de condomínios, normalmente são empresas pequenas, né, ou até empresas grandes, mas são empresas que cuidam aí dos condomínios. Os fornecedores... E aí estamos falando de uma gama gigantesca para piscina, para elevador, para pintura, para grama, jardim, para tudo. E os próprios prestadores de serviços. Então é um ecossistema que envolve o bem-estar das pessoas vivendo em conjunto. É isso que a AMP quer trazer para dentro dela, discutir as ações em algumas esferas, né? Talvez uma esfera jurídica, uma esfera, vamos dizer assim, de treinamento, de capacitação, uma esfera também de trazer experiências de outros países. O Pardal vai falar um pouquinho sobre isso também, a gente já vai ter um evento legal aí no início de outubro. E, enfim, tratar esse tema com a responsabilidade e com a importância que ele merece. Qual é o principal objetivo desse núcleo, Pardal? O principal objetivo, realmente, como o presidente Demócratas falou, é reunir esse ecossistema num grupo que trate de forma plural a grande pauta que é o condomínio. E quando falo plural, me refiro a esse coletivo, o condômino, o síndico, a administradora de condomínios, prestadores e fornecedores, se une a essa pauta de interesse. Que se evolua nesse sentido. Se evolua nesse sentido. Então, o núcleo tem esse propósito, o grande propósito de criar sinergia e interação, fazendo com que todos se reúnam, participem e levem uma pauta de agenda positiva para dentro de nossa comunidade. 1/3 da população mora em condomínios, então é extremamente importante que esse bem-estar de morar em condomínio seja realmente compartilhado por todos. E buscar soluções para avanços em todos os sentidos, né? Como é que está a formação desse núcleo? Nós fizemos, semana passada, exatamente uma semana, a primeira reunião de apresentação da iniciativa. Tivemos um grupo de convidados. A ideia foi de lançar o grupo e, a partir daí, convidar os demais participantes desse coletivo para estarem presentes e interagirem no núcleo. Então, temos já um elenco de participantes. Estamos convidando os demais a que também participem. E já fica aqui um convite, os que tiverem interesse, síndicos, conselheiros, prestadores de serviços, fornecedores, que nos contactem para que a gente possa incluí-los no grupo do WhatsApp que foi criado, comece a interagir. E também, nessa semana, na quinta-feira, já temos o primeiro evento, é uma palestra técnica sobre a questão da responsabilidade do síndico nas obras, na garantia de obras dos condomínios, e nessa palestra também já será a oportunidade de poderem participar e estarem conosco, conhecendo o núcleo, conhecendo os integrantes e aderindo para estarem participando também. Quem pode participar desse núcleo, né? É necessário ser associado da AMP para participar? Não precisa ser associado da AMP. Para ir nesse primeiro evento, é um evento de sensibilização de todos que trabalham nesse ecossistema. Obviamente, depois a gente quer que a pessoa se associe para que tenha participação efetiva, não só no núcleo, né, mas em todo o que a AMP proporciona para o empresário de micro e pequeno negócio. Essa reunião do dia 14 às 19h30, lá na nossa sede, ela é aberta ao público e a todos que tiverem o interesse de conhecer um pouco mais desse processo de formação do núcleo, né? Como o Pardal colocou, Jorge e espectadores aí, ouvintes,
da Itaberá. Nós colocamos alguns, já estamos em 15, 20 participantes no núcleo, e pretendemos chegar a 50, 80 grupos, pessoas, empresas que estarão lá conosco, levantando bandeiras relacionadas ao grande nome condominial, né? A grande causa, como o Pardal colocou aqui. Então, nesse momento, não precisa estar associado para participar. Na sequência, sim, né? Queremos que você se associe à nossa entidade para participar dessas pautas comuns, em benefício de todos, né? Quantos condomínios tem em Blumenau? Vocês têm esse levantamento? O levantamento ele é bem relativo. Nós falamos em torno de 1.600 para 2.000 condomínios, se considerarmos a amplitude de todos os condomínios, né? Residenciais, comerciais e mistos, e também horizontais e verticais. Então temos um universo muito grande, e se pensarmos no entorno de Blumenau, esse número cresce exponencialmente. Sem dúvida nenhuma. E qual é o objetivo de vocês para conseguir atrair esse público, né, para fazer parte desse núcleo? O objetivo é de trazer principalmente benefícios que sejam para todos que participam desse coletivo. Como falamos, a necessidade crescente de capacitação, de orientação, através dessa sinergia com a AMP, com o SEBRAE, com os demais parceiros, a gente consegue viabilizar recursos e meios para que realmente haja uma ação contínua e se reforce essa cadeia de eventos de capacitação. Eu sempre, Jorge, desculpa... minha colocação aí, eu sempre dou um exemplo lá da nossa entidade do núcleo da educação infantil, as escolas particulares que são nucleadas à AMP Blumenau, portanto são associadas, que tem as escolas infantis. Antes da pandemia ainda, a gente tinha uma demanda muito grande por creches em Blumenau, cerca de 4.000 crianças estavam na listagem, na fila, para conseguir uma vaga numa creche em Blumenau. E o nosso núcleo de educação infantil, pensando, raciocinando, falou, escuta, vamos pegar as nossas vagas, vamos fazer uma enquete de quantas vagas nós temos em aberto nas nossas escolas aqui e vamos levar para o poder público. Então, se uma escola sozinha fosse lá no poder público, olha, eu tenho aqui 20 vagas, que a prefeitura poderia fazer a aquisição dessas 20 vagas para diminuir a fila, porque o objetivo da prefeitura não é ficar com 4.000 crianças na fila, 4.000 mães que não estarão no mercado de trabalho, né? E aí o que a gente fez? Nós juntamos as 42 escolas infantis nucleadas e levamos para a prefeitura 2.200 vagas, e a prefeitura comprou 2.200 vagas e reduziu de forma absurda aí a fila das creches, né? da demanda por creche. Então isso é uma ação conjunta em prol de todos os nucleados. Não é de uma escola nem de duas, são de todas as escolas. Por isso a importância, né, de estar presente nessas ações que podem gerar até políticas públicas, né, em determinada situação, como a dos condomínios. E a dos condomínios tem muitos problemas assim que podem ser resolvidos pelo governo? E precisam dessa união, né, para se chegar a uma ação mais positiva para os condomínios? Acho que a interação do poder público ela é sempre bem-vinda e é necessária. A gente tem algumas situações, né, estacionamentos e por aí vai, né, em vias públicas. A questão é bem ampla e o papel do núcleo será esse sempre, de levantar pautas que sejam de sinergia para se levar, como o Demócrates falou, de forma organizada ao poder público e de forma representativa também. Então o núcleo está começando agora, né, foi lançado na semana passada. Está aberto a adesão, tem mais de 1.000 condomínios só em Blumenau, a AMP atende também a região, então com uma expectativa de crescer cada vez mais, né? E já nessa quinta-feira tem o primeiro encontro que é aberto a toda a comunidade que queira participar, conhecer até um pouco mais sobre as ações do núcleo e mais diretamente a esse assunto específico, né, Luiz? A pauta dessa semana ela é muito focada na parte técnica, então teremos o Dr. Gustavo Camacho, que vai falar sobre a questão da ANR 1770, das garantias,
e junto com ele 2 engenheiros, o Daniel Funchal e o engenheiro Álvaro Ling, e um síndico, vão falar de toda essa temática. E é um assunto recorrente, essa parte de obras no condomínio, de garantias, de fachada, de todos os problemas construtivos que a vida no condomínio exige. E, na sequência da pauta da palestra, teremos também um pequeno debate de apresentação do núcleo e dos nucleados para convidar aos participantes da palestra a participarem também do núcleo. E como fazer para participar? É só chegar lá na AMP? No site da AMP tem um formulário do Simpla para inscrição. Aderindo, no próprio formulário do Simpla já podem nominar se têm interesse de participar do núcleo e de que pasta ou assuntos gostariam de participar. E gostaria de referendar, Jorge, assim, a importância de não falarmos apenas dos condomínios, mas de todo esse ecossistema que participa do núcleo condominial. E a ideia foi de fazer um núcleo plural, não apenas um núcleo participativo de uma das partes do ecossistema. Nesse ecossistema, quais são as principais dúvidas que chegam ou dificuldades que chegam, né, que são mais comuns entre os condomínios que se busca uma solução? Nos condomínios, a gente vê sempre, tem um elenco de dificuldades, de situações que são recorrentes. A questão de legislação, de atualização de legislação, a atualização da própria convenção do condomínio, dos estatutos, a própria recorrência de assuntos de convívio, e a gente vê durante a pandemia o quanto foi desafiadora a situação da gestão condominial pelo próprio síndico. As pessoas passaram a viver mais tempo em condomínios e, com isso, se exacerbaram problemas de relacionamento, de áreas comuns, de tudo mais. Então, essa pauta ela é recorrente, e a ideia do núcleo é de estar tratando desses assuntos também de forma organizada e proposta pelos integrantes do núcleo. E quando o Pardal fala, Jorge e ouvintes, quando o Pardal fala nos fornecedores, nos prestadores de serviços, vem a ideia do que eu coloquei agora há pouco sobre a gente estar unindo forças para conseguir algo em comum melhor. Imagine os condomínios se unirem para trabalhar, por exemplo, a parte de energia solar, a compra de painéis solares em conjunto. Isso. Compras conjuntas, quer dizer, qual condomínio hoje que está se reunindo para fazer compra conjunta? Quantos serviços, né? Quantos serviços... E quanta economia isso pode gerar. Exatamente. Então, a ideia é trabalhar no ecossistema, não só nos condôminos e nos síndicos, né? É óbvio, para o síndico tem uma oportunidade muito boa de capacitação, né? Qualificar, de qualificar, tudo, né? Ser profissional, profissionalizar-se, né? As próprias administradoras, né? Exatamente, exatamente. Então tem questões, eu uma vez fui num evento aí que o Pardal fez há algum tempo, e o cidadão estava falando sobre os problemas que acontecem em São Paulo, por exemplo, nos grandes condomínios. O cidadão tirou a roupa, ficou na janela... de costas para a janela, e aí teve um mundo de reclamações e tal, e são coisas que acontecem dentro de um condomínio, né? E aí a gente tem que ver como é que a gente resolve esse tipo de coisa. Agora, tem também o cidadão que foi lá e tomar banho na piscina 4 horas, 5 horas da manhã e fazendo barulho, que é um outro problema recorrente. Mas não só aí, né? Então, como juntar esforços para fazer com que os condomínios se profissionalizem e se tornem melhores lugares para viver, né? E acima de tudo, resolvam esses problemas e evoluam nessas questões de serviços. Às vezes encarecem muito o condomínio também, né? Há uma dificuldade. Muitas pessoas que moram em condomínio reclamam disso, porque os serviços são muito caros, e aí você consegue baratear, consegue evoluir nesse sentido também, né? Isso é importante, né? Buscar essa evolução em todos os sentidos, né? Não, e colocar demanda, né? Tem prestador de serviço que vai trabalhar lá 2 dias por semana. Caramba, se tiver outro condomínio ao lado e um esforço nosso para usar o mesmo prestador de serviço, isso, ele vai diminuir o custo dos dois e trabalhar a semana inteira, todo mundo ganha. Exatamente, né? Essa é a ideia. Evoluir nesse sentido. 11:01, estamos aqui com a AMP, o seu presidente Demócrates Schmidt, e também o coordenador do núcleo condominial, está sendo lançado na entidade, o Luiz Pardal. A gente volta já já.
Estamos aqui com o presidente da AMP, Demócrates Schmidt, e o coordenador do Núcleo Condominial, uma novidade na AMP, o Luiz Pardal. A gente já falou bastante aqui sobre a criação desse núcleo e o objetivo, né, de atrair cada vez mais administradores, síndicos para participar desse núcleo condominial na AMP. A AMP também, por falar em administradoras, síndicos, né, tem muitas empresas surgindo agora como administradoras de condomínio, né, Demócrates, que podem também buscar apoio na entidade. Claro, né? Claro. Qualquer empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte, ou até grandes empresas, não tem problema, a gente aceita e vamos trabalhar juntos, né? Aliás, Jorge e ouvintes, a AMP está vivendo um momento muito legal, né? A gente parou lá na pandemia e nós paramos para pensar como deveria ser o futuro da nossa entidade, né? Fizemos um planejamento estratégico, na verdade revisamos um antigo, bem antigo que nós tínhamos, mas chegamos num planejamento e isso foi lá em 2021, né? 20 e 21, fizemos 2 vezes. Se a pandemia trouxe algo de bom para nós, foi essa parada para rever o que a gente gostaria de ser daqui nos próximos 3, 4, 5 anos, né? Então o presidente Pedro Funk foi muito feliz quando ele decidiu fazer essa revisão, tomou as ações necessárias no período da pandemia e agora a gente está colhendo os frutos, né? A AMP está numa evolução muito legal, muito bacana. Montamos um núcleo do artesão, já estamos aí com perto de 50 novos associados, estamos fazendo eventos, programando eventos, tivemos agora recentemente ali o Expo AMP na edição centro, ali no Bremen Center, aliás, parabéns a toda a equipe que trabalhou, né? Temos mais alguns eventos planejados já para esse mesmo núcleo, nesse mesmo modelo, de colocar os nossos associados expondo os seus produtos, as suas virtudes e também núcleos de apoio ao empresário, né, de micro e pequeno negócio, como a própria Praça do Empreendedor, o Sebrae, o Senai, o Sicredi que a gente teve lá também, o Blue Sol. Então assim, a AMP está num momento muito bacana aí para atender os seus associados e seguindo aquela máxima aí da nossa missão, né, que é sucesso dos negócios dos associados. Por falar na AMP, né, já que a gente está falando aqui em empreendedorismo, a Praça do Empreendedor foi arrombada nesse final de semana ali no Shopping Parque Europeu. Em princípio, a Prefeitura falou da suspensão dos atendimentos hoje pela manhã, mas já liberou lá a Praça do Empreendedor, voltou ao atendimento normal agora pela manhã, lá no Shopping Parque Europeu. Então, quem precisar de atendimento na Praça do Empreendedor, que é um avanço acima de tudo, né, para a abertura de novos negócios, garante agilidade, está funcionando normalmente lá. Com o arrombamento, levaram uma CPU, desculpa. Foram 2 computadores, na verdade, que foram furtados lá e mais um aparelho telefone celular. O que chama atenção é que dentro de um shopping center. Falei com o Anderson há pouco. Na verdade, falei ontem com ele quando eu soube da notícia. O Anderson é o gestor ali da praça. E ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu, como aconteceu. Vamos atrás das imagens agora para tentar elucidar esse arrombamento. Mas foi o computador dele, do gestor lá, né? Do Anderson. E grande parceiro nosso, né? Exatamente. Aliás, Jorge, não sei se você sabe, a ideia da Praça do Empreendedor, todos os organismos que dão suporte ao empresário, a abertura de negócios, a mudança de porte empresarial, nasceu essa ideia dentro da nossa entidade. Lá atrás ainda, quando Napoleão era o nosso prefeito aqui, lá atrás ainda nasceu essa ideia da gente ter num único lugar, porque o empresário, para ele abrir o negócio dele, ele era um peregrino, né? Ele ia na exatoria, ele ia em vários locais e tinha que pagar as guias ainda tudo no banco, pegando fila. Quer dizer, foi um grande avanço para a nossa cidade, a municipalidade está de parabéns por estar mantendo isso de uma maneira exemplar aí, né?
E onde mais é necessário avançar nesse sentido, hein? Para facilitar a vida de quem quer empreender, para ter facilidade de abrir um negócio, agilidade, né, na abertura do negócio, com segurança acima de tudo. Nesse evento que a gente teve ali na Expo Amp e por parceria da Praça do Empreendedor, nós tivemos ali uma pequena célula, né, com os serviços para abrir empresa, né? E aí eu questionei uma das atendentes lá, eu não me lembro o nome dela agora, mas é muito querida. Ela falou, olha, eu consigo aqui, se a pessoa trouxer a documentação dela e a gente leva uns 15, 20 minutos aqui de conversa, de papo, a pessoa sai daqui com a empresa aberta. Então com o CNPJ na mão. Com o CNPJ na mão, podendo já fazer a emissão da nota, quer dizer, já trabalhar de forma legal dentro do município. Então essa parte está de parabéns, eu reforço aqui, é um suporte espetacular e um avanço significativo da nossa cidade, né? Aonde que nós poderíamos melhorar? Eu acho que uma participação maior das entidades no poder público, sim, isso teríamos que avançar. Então a gente tem algumas pautas, as pautas tributárias, né, como a gente sempre coloca, tem pautas regionais também, né? A gente está aqui ouvindo e a gente escuta de tudo também, né? A gente não sabe o que é verdade, o que é fake e tal, mas meu pai sempre dizia que onde tem fumaça já teve, tem ou vai ter fogo. Então a gente tem que olhar isso com carinho, né? Hoje, inclusive, às 14 horas, estamos recebendo aqui o secretário de Estado da Defesa Civil, uma iniciativa da CIB, a quem eu dou os parabéns aí para a Cris. Estaremos lá às 14 horas lá no prédio da SEB, né, do Centro Empresarial, para receber o Coronel Armando e a sua equipe para falar sobre o que preocupa o blumenauense sempre, né? São as chuvas que virão efetivamente nesse período. Mas a gente espera que as respostas e essas pautas tenham sempre a participação das entidades, para que a gente melhore cada vez mais, né, o nosso ambiente de trabalho, possamos trabalhar tranquilos, né? Para evoluir precisa falar com quem vive o dia a dia de uma determinada situação para poder ser mais assertivo nas decisões, e é isso que é muito importante. Agora, com relação a licenças, havia sempre muitos questionamentos sobre licenças ambientais, principalmente que dificultavam pequenos negócios. Por exemplo, quando você fosse querer abrir uma lavação de carro, por exemplo, né, regularizar a situação, você dependia de uma licença ambiental também para isso, que muitas pessoas diziam e questionavam muito, toda a burocracia, toda a demora, e muitas vezes ficava ali funcionando sem estar regularizado, porque havia muita dificuldade de regularizar a situação. A gente já evoluiu nesse sentido, Demócrates? Evoluímos. Eu não sou expert no assunto, no tema, né, do ambiental, mas com certeza evoluímos. Já está mais fácil, não está aberto, escancarado, né, Jorge? Ainda não é 100%? Não, mas está mais, tem uma lista de quinais que são liberados, de uma série de licenças, né, baixo impacto na natureza, na verdade, são liberados, um cabeleireiro, né, uma série de atividades que antes você precisava ter licenças. Que não fazia sentido muitas vezes. Então, eu lembro até de um associado nosso, meu Deus, eu tenho 2 estopas lá que eu enxugo a máquina que tem o óleo, eu tenho que pegar essas estopas, dar uma destinação, pagar, enfim, uma série de senões aí que foram sendo resolvidos à medida que o tempo passou. Mas ainda temos né, situações para trabalhar com mais afinco, né? Que a entidade sempre está buscando evoluir nesse sentido, né? Sim, por isso dúvida. É importante você estar associado, né? Porque Sim. Você engrossa esse couro, né? Uhum. E a entidade ganha mais força para poder evoluir nesse sentido. Não tenha dúvida. E são nos núcleos que essa verdade que você acabou de falar aí acontece. A gente está articulando formar um núcleo PET. A quantidade de empresas PET que tem na nossa cidade, e às vezes até por decisão dos casais, eles preferem abrir mão de ter filhos, né? Mas tem sempre para ter um animalzinho. Tem um animalzinho e tal. Eu vejo na minha família tem
Não é que abriram mão de ter filhos, mas enquanto não tem filho, tem um pet ali, né? Então, alguns preferem o pet. Foram numa clínica dessas pets e gastaram uma fortuna, né, com um cãozinho. E é óbvio, tem que ter o cuidado com o animal. Então a gente pode formar um núcleo aí também de pet, a gente está tentando articular. O núcleo de gente e gestão, que a gente está tentando também trabalhar, já estamos no início, trabalhar essas questões de capacitação, né, dos funcionários das empresas com relação a essa área de RH, enfim, tem algumas iniciativas. Essa questão pet é interessante, seria legal, seria bom evoluir. A gente viu também a abertura de muitas clínicas veterinárias aqui em Blumenau, né? Cresceu muito, né? Tem hospital veterinário, mas a gente não tem acesso público, né? Hoje você ter um animal de estimação em casa, se dedicar a ele, custa caro. Não tenho dúvida. Custa muito caro. Não tenho e dúvida. Isso pode estar ligado ao crescimento do abandono também. Sim. E aí aparece. E aí a gente tem que buscar políticas públicas, né, nesse sentido, evoluir nesse sentido. Blumenau ainda é uma cidade que tem várias ações, né, trabalhando em castração, em vacinação. O poder público está de parabéns também com relação a isso. Conversei com a tia Lúcia ali no sítio Dona Lúcia, né? Conversei com ela durante o evento da Expo Amp também, para a gente tentar articular e montar esse núcleo. Então, assim, trabalhando juntos, Jorge, a gente consegue evoluir a coletividade. E é para isso que a gente está lá. Ganha né? força, é isso Ganha que a gente fala, né? Porque cada um individual é mais difícil. É a questão dos condomínios também, né, Zé? Exatamente. A gente vai lá, cada um tem seus problemas, que muitas vezes num bairro nasceu um problema em um condomínio que talvez já tenha sido resolvido em outra região da cidade e tenha sido resolvido de uma forma fácil que por inexperiência aquele outro não conhece, né? Essa sinergia é super importante, sem dúvida, e o núcleo vem precisamente para juntar todos esses participantes, síndicos, administradoras, condóminos, prestadores de serviço e fornecedores e trazer essa pauta de assuntos. Estamos aí já com um elenco bem forte de eventos. Na próxima quinta-feira, dia 14, estaremos com a primeira palestra. Dia 5 de outubro faremos o segundo encontro internacional de uma conferência trazendo o debate das diferenças da gestão condominial em Portugal e Brasil. E já deixo também essa data citada para que o pessoal participe e se inscreva. E as ações do núcleo visam isso, de manter através de reuniões mensais, eventos e organização dessa pauta, assuntos que são recorrentes, mas que vão fazer a evolução do coletivo. O que um já viveu pode servir de exemplo e de lição para o outro que vai viver ou já está vivendo agora. Sem dúvida. Vamos falar de um assunto que está mexendo com a cabeça de todo mundo, que é a tal da reforma tributária, né? Um texto que passou a jato pela Câmara dos Deputados, né? Eu conversei aqui com o deputado Ismael dos Santos, ele disse que não deu tempo nem de ler. Ele foi bem sincero. Olha, tu imagina um bloco cheio de papel, uma coisa, né? E passou rápido. Qual é a grande... Se é que a gente pode falar em vantagem, né? É que qualquer alteração no Senado volta para a Câmara. E talvez essa tenha sido a grande jogada ali para se encontrar um avanço e se favorecer o governo ali no momento que havia muita discussão entre Congresso, o Legislativo, né, o Congresso Nacional, e o Executivo, em que o presidente Lula buscava apoio. Mas agora está tudo lá no Senado. E aí, é um show. É um milhão de dúvidas que se tem. Até agora eu não ouvi ninguém falar que aquele texto lá seria possível de avançar. Então, quer dizer, a gente deve ter muitas alterações. A AMP Demócratas tomou algum conhecimento sobre essa prova, que poucos têm conhecimento, mas a gente sabe que o setor de serviço vai ser muito castigado por aquele, ou está sendo castigado naquele texto inicial, e principalmente, né, tudo que a gente não queria, que é tirar dos municípios o poder sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, o que a gente fez desde o início, que a gente tem ouvido falar desse tema, né? Na verdade, está há muito tempo se falando sobre esse tema e todos os
mandatários anteriores empurraram esse tema para frente e agora teve esse texto aí que o deputado Ismael acabou nem conseguindo ler ainda, né? Completamente não, né? A fundo, fazer um estudo, ele disse que era impossível no tempo rápido que foi. Mas né? eu vou mandar então para o deputado também, para o deputado Ismael, uma iniciativa que nós fizemos ali na AMP. Acabei de mandar ali para o teu WhatsApp. Um mês atrás, nós convidamos o professor Ralph Marcos Emke, da FURB. Ele é uma pessoa espetacular, trabalha nessa parte. Sim, ele sempre vem aqui para conversar com a gente. E a gente levou ele na AMP. E ele nos preparou um trabalho que é um resumo fantástico do que está acontecendo, né? Com linha do tempo, falou sobre o CBS e o IBS, que são os impostos que estão substituindo ali. E com certeza o grande calo é esse, né? Você ter algum aumento de imposto para categorias que hoje pagam normal, né? Vamos dizer assim, como é o caso da categoria de serviços, e também ter que ficar sujeito, subordinado a uma comissão para definir para onde vai o ISS, que hoje é do município. Então são coisas que, obviamente, vão demorar a acontecer ou vão acontecendo de forma paliativa. O que também chama atenção, né? Chama atenção. Até 2035 para se implantar 2032, tudo. Ele está colocando aí, que é quando impostos as contribuições antigas vão chegar no mesmo patamar do CBS e do IBS. Então, 1932, perdão, 2032 vai acontecer essa virada aí, né? 2031, 2032. Em que os impostos antigos vão deixar... E 35 seria a consolidação prevista. Consolidação do CBS e IBS. Quer dizer, 35, nós estamos falando daqui a 12, 13 anos, né? 12 muito tempo. É bastante tempo. E isso, pelas contas aqui que a gente fez, tudo bem, vai dar para respirar? Vai dar para respirar, mas vai ter muita água passando aqui no Itajaí-Açu, embaixo da ponte ainda. O grande questionamento, Demócrates, é a mudança. Exato. É a mudança de negócio. Avanço na inteligência artificial, que deve até mudar a questão da administração condominial, né, das empresas aí, administradoras de condomínios. Então tem muito avanço tecnológico para chegar. E vai mudar a economia, né? Vai mudar tudo. Vai impactar. É muito tempo, nesse longo tempo aí, sim, talvez muitos negócios vão sumir, sim, novos vão aparecer. Exatamente. O mundo é todo novo. Essa que é a grande discussão nesse sentido, né? A gente viu recente, não é, né? Desde o início da pandemia, o quanto a vida em condomínio mudou, o quanto a gestão das administradoras, dos síndicos, a interação com aplicativos, com softwares, tudo plugado na nuvem, mudou completamente. A própria interação do condômino, de poder reservar área coletiva, o salão de festas, controlar a entrada de quem chega, avisar a portaria, tudo isso hoje se faz de forma digital e muito ágil. Mas isso também exigiu uma adaptação crescente de todos que atuam nesse setor. Só que as coisas são muito rápidas hoje em dia, né? Exatamente. Então, hoje pode chegar alguma coisa aqui que é uma novidade, mas em 3, 4, 5 meses está todo mundo adaptado. Exatamente. Né? Então, daqui a pouco chega uma gestão, um software de gestão de condomínio. O que vai acontecer com as administradoras? Então, todo mundo tem tanta coisa para acontecer, né? Jorge, o mundo é bem dinâmico, né? Por exemplo, em um município perdendo, vamos dizer assim, a gestão sobre o ISS e tendo o IPTU, já é uma mudança que vai ser grande também, né? Como é que o município vai trabalhar essa questão? Eu conversei com o secretário Mengada e disse, não vai mudar nada, né, nessa situação. E está certo ele. Agora, onde é que vai vir esse conselho que vão montar aí, né? Nesse conselho de... Como é que eles chamam? É um conselho... me fugiu agora o nome. Esse conselho federal que vai administrar o ISS, né? E vai dizer para quem vai receber o quê. Então, assim... Essa palestra do professor M, que foi muito elucidativa, né? Elucidou bastante dúvidas, mas está tudo lá em Brasília, sendo decidido. Exato. ainda. E a gente está aqui. Quando o deputado Ismael comentou aqui sobre... Foi tão rápido que não deu para ler profundamente essa proposta, ele estava falando justamente disso,
de entender melhor como é que era a funcionalidade desse conselho, quem vai compor o conselho, sabe, lá dos detalhezinhos, né, de muita coisa. A gente entrevistou aqui o secretário da Fazenda de Blumenau, que disse que representou o município, né, no movimento dos prefeitos em Brasília. Diz que, em princípio, Blumenau até teria um aumento, não significativo, mas um aumento de repasse na arrecadação. Mas que, com o passar do tempo, e essa era a grande preocupação, isso podia ser invertido. Então, essa que é a grande dúvida, a grande preocupação. E os municípios não querem perder de jeito nenhum o dinheiro entrando diretamente no caixa, né? Claro. Hoje a gente vê as situações emergenciais. Olha essas cidades do Rio Grande do Sul que passam pela situação que está passando. O governo federal e o governo estadual não liberam dinheiro imediatamente para eventos como esse. E os municípios têm que se virar. Sim, não né? Até todo o processo burocrático se concretizar, por mais ágil que seja, há uma demora. E tem que ter dinheiro no caixa para atender diretamente, né, o cidadão que está passando por dificuldades. Até um projeto do deputado Napoleão Bernardes na Assembleia Legislativa para que a liberação de recursos estaduais da Defesa Civil seja imediata. Seja imediata, comprovando que houve, mas tem que ser imediato. Porque é como ele diz, e ele foi prefeito e viveu isso aqui, é como ele diz, tem que ser imediato, não dá para esperar, né? Não, é isso aí. Eu conheço uma pessoa que faz arrecadação de donativos, de alimentos, ela diz, olha pessoal, a fome tem pressa. É a mesma coisa, o flagelado que fica aí, dependendo dos serviços, tem pressa. Exato. Não tem que esperar o papel ir para Brasília e voltar, né? Numa tragédia climática, por exemplo, o município tem que decretar estado de emergência para ganhar do governo do estado e da Defesa Civil recursos para poder auxiliar. Tem que esperar decretar o estado de emergência, encaminhar a Florianópolis, né? Então, nessas situações, devia ser tudo imediato. E se o município não tem dinheiro no caixa? Como é que fica? Que é o que pode acontecer, né? Que é o que pode acontecer. Se tirar a entrada do ISS. Esse o que Conselho pode Federativo, na verdade, esse Conselho Federativo que vai ter esse controle aí desse IBS, né? Ele vai ter as cartas na mão. Então, acho que o poder maior de estar colocando dinheiro nos municípios vai ser desse Conselho Federativo, que eu acho que é o grande ponto de discussão que está lá em Brasília agora, né? É um castigo para quem arrecada mais. Sim, não tenha dúvida. Pode ser, né, um castigo, como já é com ICMS e impostos federais, que o que os municípios arrecadam não volta. Vai se perdendo aí no meio da ida e da volta. E o que é pior, aí os prefeitos fazem uma comissão e vão lá a Brasília com o pires na mão pedir o que recurso. Os políticos dizem é que vai aumentar, né? Vai ter que fazer mais viagens se essa reforma tributária for acertada. Demócrates, muito obrigado pela tua participação. Só para aproveitando, né, de que forma a AMP está participando desse debate da reforma tributária, né? Como é que ela está enxergando MEIs, micro e pequenos empreendedores, o impacto disso, principalmente porque eu acho que a maioria é prestador de serviço. É uma boa parte. Nós temos de todas as áreas aí, os nossos associados. Mas assim, Jorge e ouvintes, a gente tem a nossa federação, que é a FAMPESC, Federação das AMPs de Santa Catarina. E a gente tem lá cerca de 20 AMPs que estão associadas à FAMPESC, e a nossa presidente, ela tem constantemente estado em Brasília, levantando essas pautas e batendo forte nessas pautas, o aumento do teto aí dos impostos, né, das faixas de impostos. Sim. É uma coisa que a gente tem batendo pesado, indo aos gabinetes das nossas bancadas, dos outros também, deputados federais. Parece que do MEI houve um avanço. Sim, né? Agora se busca do Simples também. Isso, né? Nós temos que mudar os tetos, né, de recolhimento de imposto para o empresário não ficar fazendo malabarismo, criando um outro CNPJ para fugir do pagamento de impostos. Está errado o nosso país. Nós temos que ter uma empresa, trabalhar nessa empresa e focar e ter liberdade para poder faturar, né? Então,
Às vezes o contador chega e fala, ó, esse mês tu não pode vender, tá, campeão? Vai estourar o teu limite. Não faz sentido nenhum isso, né? Aí não, vamos criar um outro CNPJ. Cada vez mais o nosso custo Brasil nos impede de, vamos dizer, de competir mundialmente. Então, a gente tem que estar alerta para isso, né? Tem que estar alerta para isso. Sem dúvida. Obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos da Itaberá e parabéns aí pela rádio que informa bastante aí a toda a nossa comunidade. Demócrates Schmidt, presidente da AMP, e o Luiz Pardal, que é o coordenador do núcleo condominial criado lá na Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau. Sucesso aí com esse núcleo, viu, Luiz? E mais uma vez o convite, né? Quinta-feira, para o pessoal que queira participar do encontro. Exato, Jorge. Muito obrigado pela oportunidade de trazermos o núcleo e torná-lo conhecido. E convidamos a todos para que participem, se inscrevam nesse evento de quinta-feira através do site da AMP e que participando estejam conosco também, somando esforços para fazer esse núcleo acontecer com uma sinergia grande. Obrigado e sucesso lá conosco. Muito obrigado.